ainda não pegou papel e caneta, já pega papel e caneta, porque tem muita coisa para anotar, tá? E faça questão de anotar, porque medicina chinesa é um oceano, né, de informações. E este é o momento. Então nós estamos aqui, eu estou compartilhando com você essa experiência. Nada melhor do que anotar agora, né, para ficar fresco. Então vamos lá, vamos começar a nossa transmissão, tá? Bom, então vamos começar. Nosso webinário sobre bifrio, como tratar as dores no inverno. Bom, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui neste webinário? É o conceito de síndromes bi, os 5 modelos de síndromes bi, os 2 grandes segredos para tratar as síndromes bi, principalmente no inverno, né, que é uma estação bem mais desafiadora, a minha estratégia para tratar as síndromes bifrio, tratar as dores no inverno, né, uma estratégia que funciona muito porque eu venho aperfeiçoando essa estratégia há mais de 15 anos. Então já é uma prática, uma estratégia muito testada, né, e que produz resultados muito satisfatórios. E vou te mostrar também adiante o método que eu elaborei para tratar todas as síndromes bi ao longo das estações do ano. Eu costumo sempre falar que nós temos que ter estratégia para tudo. Para se tratar a dor, então, é fundamental você ter estratégia, do contrário, você não conquista resultados. Bom, é uma rápida apresentação, né? Meu nome é Fernando Braga, sou acupunturista e fitoterapeuta desde o ano 2000. Eu comecei os meus estudos, né, em medicina chinesa em 1999. Comecei a dar aulas em 2005. Hoje eu sou proprietário do IBRAPIX, Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas e Complementares. É um instituto que fomenta cursos presenciais e online em várias cidades no Brasil. E eu me considero também um pesquisador de modelos de tratamentos pela natureza nos níveis físicos, emocionais e espirituais. Até porque eu acredito muito que as doenças elas se passam nesses 3 níveis: físicos, emocionais e espirituais. Pessoal, papel e caneta na mão, tá? Todo mundo que tiver dúvidas, vai deixando para mim, eu vou responder no final. Eu vou correr com a teoria sem me dispersar, porque se eu parar para responder eu me disperso, e eu quero que vocês entendam bem como se trata dores pelas síndromes bi. Então, papel e caneta na mão e vamos fazer o conteúdo se desenvolver, e no final eu respondo as dúvidas que vocês forem deixando aí, tá bom? Bom, conceito de síndrome bi. Qualquer tipo de dor osteomuscular, tendinosa e também neurológica. Qualquer conceito de dor qualquer tipo de dor na medicina chinesa, ela é chamada de síndrome bi. E seja ela óssea, muscular, tendinosa e também neurológica. Então o conceito de síndrome bi é dor, né? Dor de qualquer natureza. E existem 5 tipos de síndromes bi dentro da medicina tradicional chinesa, e uma sexta, que ela na verdade é o somatório de todas as 5 primeiras. Eu vou descrever uma a uma aqui para você e vou te dar alguns exemplos, e no final eu te explico o modelo mais complexo, ok? Então a síndrome bifrio, exemplos de dores mais comuns: lombalgia, ciatalgia, ombro congelado,
A síndrome bifria, eu quero que você anota aí. O que determina uma síndrome bi para ela ser chamada de síndrome bifrio? É o fato dela piorar com o frio ou piorar com o repouso. Anota isso aí, tá? A síndrome bi, frio, a principal característica dela é o fato dela piorar com o repouso ou piorar em dias frios. Aquela pessoa que acorda e ela acorda com dor, e na medida que ela vai movimentando ao longo do dia, ela vai melhorando as dores, esta pessoa provavelmente apresenta uma síndrome bifrio. E daqui a pouco você vai entender por que é tão importante definir se é uma bifrio ou se é uma bicalor para tratar qualquer tipo de doença. Esta é a grande carta na manga da medicina chinesa. Então, por hora, anote isso aí. Síndrome bifrio, ela é caracterizada pela dor que piora em repouso ou pela dor que piora em dias frios. Neste webinário, para nós não nos estendermos muito, para não ficar cansativo para você, eu vou abordar uma fórmula para lombalgia, para ciatalgia. É uma fórmula que pode atender a outros casos de dor, obviamente, mas para essas duas patologias a fórmula é bastante segura. Ela tem grandes chances de produzir resultados assim impressionantes, ok? Temos a síndrome bicalor também, exemplos de dores mais comuns: lombalgia, cervicalgia, bruxismo. Só que nesta lombalgia, diferente dessa lombalgia da síndrome bifrio, nesta lombalgia nós teremos uma musculatura mais tensa, né, uma musculatura mais rígida, mais contraturada. O mesmo caso na cervicalgia e o mesmo processo no bruxismo. O que determina a síndrome bicalor? Normalmente são dores que pioram com o movimento. Anota aí. Nas síndromes bicalor, as dores pioram com o movimento. É importante começar a diferenciar, porque o diagnóstico na medicina chinesa gira muito em torno disso. Então, o paciente sentou no seu consultório, virou para você: olha, eu estou com uma dor muito forte, e a dor em si, ela determina pouco para nós. Ela não é um diagnóstico em si, é um diagnóstico para a medicina convencional. É dor, então demanda um anti-inflamatório. Na medicina chinesa, a dor é uma consequência e precisamos entender a causa. Essas causas são vinculadas a órgãos e nós vamos tratar a dor, a manifestação, vamos tratar a causa e vamos fazer o que eu chamo de saneamento básico para o paciente. Nós vamos além da dor, exatamente para que ela não fique indo e voltando e o paciente tenha que tomar remédios para a dor o ano inteiro, né? Você consegue trazer muito mais qualidade de vida para esse paciente fazendo o tratamento pela síndrome bi, ok? Então, anote isso aí. Na síndrome bicalor é uma dor que piora pelo movimento. Então, o paciente chegou no seu consultório e você pergunta para ele: e esta dor, ela vai piorando ao longo do dia ou ela melhora ao longo do dia? E geralmente ele vai te responder: é só eu começar a arrumar a casa, é só eu começar a caminhar mais que essa dor piora. Então, provavelmente, é uma síndrome bicalor. E coloca uma observação aí: evolui mais rápido para síndrome bióssea. Ou seja, essa síndrome bicalor, ela tende a evoluir para a síndrome bióssea, que são as síndromes bi que nos falam de desgastes, degenerações, né? E a síndrome bicalor é um ótimo sinalizador para você. O paciente apresentou a síndrome bicalor, já é importante você trabalhar a expectativa dele e já cantar, né? Já sugerir para ele cantar a pedra, como se diz no bingo, né?
de que o problema vai tender a evoluir para uma artrose, para um desgaste. Eu já perdi as contas de quantos pacientes eu falei isso para ele há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, e eles retornam e viram e falam anos depois, né, 10 anos depois: Fernando, você lembra quando você falou que ia evoluir para um desgaste? Eu nem lembro mais, porque já faz muito tempo, né? E ele vira e fala: olha, agora já é uma artrose. Então é importante você falar isso para o paciente para ajudá-lo a olhar para frente, né? A medicina chinesa, ela te dá muita condição de olhar para frente e prever as tendências de doenças. E isso, eu acho isso fantástico, é um dos grandes diferenciais da medicina chinesa. E, além disso, você conseguir sabotar o processo, abortar o processo, ajudar o paciente a fazer um saneamento orgânico que vá tirando ele da rota de colisão futura com uma doença mais grave, ok? Então, na síndrome bicalor, nós teremos como principal diferencial a dor que piora pelo movimento, ok? Anote isso aí e lembre-se que essa dor, ela tende a evoluir mais rápido para uma síndrome bióssea. Seguindo em frente, nós temos a síndrome bi-umidade. Como exemplo, eu te digo que dores com inchaços, com edemas, normalmente são síndromes bi-umidade. Acontece do paciente também sentir o corpo mais pesado, o membro em questão mais pesado, né, se for um joelho, um tornozelo, um ombro. E isso sinaliza para nós que existe uma presença de síndrome bi-umidade. E essa síndrome bi-umidade, eu sempre, quem aqui estuda comigo sabe que eu sempre falei sobre isso. A síndrome bi-umidade, ela é muito desafiadora e só a medicina chinesa trata, só o conhecimento de síndrome bi trata. Por quê? Se você desinflama e não sabe drenar, você não desinflamou. Se você trata a dor e não sabe drenar, na verdade você não tratou a dor. E para a medicina chinesa, articulações que carregam edemas, elas degeneram mais rápido e vão trazer problemas para o paciente, seguramente, muito rápido. Então, fique atento a isso. A síndrome bi-umidade, você tem que saber tratar a dor e saber desinchar ao mesmo tempo e saber entender que a pessoa está mais próxima de zerar o problema do que de perpetuar o problema. Existem estratégias para esse tipo de tratamento e você precisa saber conduzi-lo e também saber trabalhar a expectativa do seu paciente, porque diferente da síndrome bifrio, que muitas vezes as fórmulas na síndrome bifrio e na síndrome bicalor, a fórmula às vezes produz resultado de um dia para o outro, a pessoa toma num dia e no dia seguinte ela já acorda com alívio na dor, de uma semana para outra, e dificilmente a pessoa gasta um mês para perceber ótimos resultados. Por isso que eu sempre falo que a fitoterapia chinesa é uma fitoterapia de alta performance, ela produz resultados muito rápidos, exceto nas síndromes bi-umidade e nas próximas, umidade, vento e óssea. E é claro, nas mistas, que é um caso à parte, eu vou explicar adiante. Então as síndromes bi-umidade é como se elas trouxessem um agravamento às duas primeiras, a síndrome bi-frio e a síndrome bi-calor. Então é muito importante você saber identificar a presença dela no processo de adoecimento do seu paciente. E como que eu vou identificar esse processo? Eu vou perguntar para ele se ele tem edemas e se o local que dói incha. E a partir daí você vai montar uma estratégia de tratamento para ele, ok? E chegamos na síndrome bi-vento. Nas síndromes bi-vento, eu trouxe aqui como exemplo a cervicalgia, o bruxismo,
e dores migratórias, e você vai anotar aí a principal característica da síndrome bivento é a presença de dores que mudam de lugar. E a medicina chinesa chamou essas dores de dores por vento. Aqui eu não vou entrar muito no conceito do vento, não dá tempo de explicar, é um conceito bem abstrato, mas por hora guarde que a síndrome bivento, anote aí, ela é caracterizada pelas dores migratórias. Dores que ora dói o pescoço, ora dói a lombar, ora dói o cotovelo, ora dói o joelho. Aí está presente a síndrome bivento e ela demanda uma estratégia própria de tratamento, uma estratégia muito elaborada. A síndrome bivento, as pessoas que carregam a síndrome bivento, elas trazem consigo outras fortes tendências de doenças, né? Quem aqui já fez o meu curso de formação em fitoterapia chinesa e brasileira, sabe que eu falo muito do vento dentro do curso, né? Eu costumo usar um chavão. Quem lembra do chavão, anota aí. No final eu vou ver quem anotou, se tiver algum aluno aqui assistindo, né? Até o final eu quero ver se vocês lembram o que eu falo sobre o vento. Um chavão que eu uso muito para fixar o conceito do vento na cabeça dos meus alunos. Deixa aí nos comentários. No final eu vou procurar para ver se alguém anotou o conceito do vento. Então, pessoal, na síndrome bivento, a principal característica dela é a migração, ou seja, dores volantes, dores que mudam de lugar. E na síndrome bivento, essas dores elas indicam, né, uma exaustão do sangue, um consumo orgânico, uma degeneração orgânica, e ela demanda uma estratégia própria de tratamento que não dá tempo de explicar aqui, porque hoje nós vamos focar no inverno e nas síndromes bi frio, ok? Estou só apresentando os tipos de síndrome bi para você. A síndrome bi óssea, ela sem dúvida nenhuma é a mais grave de todas, né? Você vai anotar aí que ela é caracterizada pelo desgaste e pela degeneração. Eu coloquei como exemplo aqui de doenças mais comuns, dores da artrose, dor onde há crepitação, a pessoa sente mesmo, né? Osso com osso, atrito forte. Ela já tem um diagnóstico médico ocidental de artrose, de desgaste, de degeneração. Geralmente a síndrome bióssea ou ósseo, ela é um avanço das 4 primeiras e a estratégia de tratamento dela é a mais cara de todas e é também a mais complexa, né? Uma das mais complexas, porque nós ainda temos as síndromes mistas, que é uma mistura desta com as outras e agregado a outras doenças, mas nas síndromes bis puras, ou seja, a pessoa só tem quadros de dor, ela não tem outras doenças pré-existentes, esta é a mais complexa, a mais desafiadora, a que demanda mais tempo para recuperação, a que possui uma evasão maior de tratamento, porque a maioria das pessoas levam 20, 30 anos para desenvolver esse tipo de síndrome bi e muitas vezes ela quer resultado em 30 dias. Mas aqueles pacientes que ficam e que abraçam com você uma estratégia de pelo menos uma estação do ano, né, 90 dias de tratamento, essas pessoas melhoram muito, principalmente com as estratégias que nós usamos aqui para a síndrome bi óssea. Estratégias da medicina chinesa que funcionam muito. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a boca está começando a secar.
Bom, seguindo em frente, nós teremos as dores do tipo mistas, complexas. Essas dores, elas representam uma mistura de todas as síndromes BI anteriores, né? Frio, calor, umidade, vento, óssea, mas ela virá agregada, ela trará consigo outros problemas de saúde, né? E normalmente essas dores, a pessoa às vezes tem dor, tem gastrite nervosa, tem dor e é diabética, tem dor e é hipertensa, tem dor e tem hipotiroidismo, tem dor e carrega uma prisão de ventre crônica. Essas dores, nós vamos chamá-las de dores do tipo mistas, né, complexas, porque elas vão exigir uma habilidade muito grande por parte do profissional de saúde para conseguir tratá-las. A boa notícia é que a medicina chinesa ela tem esse potencial e ela tem plena capacidade de desconstruir todos esses tipos de dores, ok? Como exemplo de dores mistas, né, complexas, nós temos aí as fibromialgias, artrite reumatoide, artroses, cérvico-braquialgias, lombociatalgias e hérnias de disco, né? São doenças que você precisa ter uma habilidade terapêutica, precisa de um método, precisa de estratégia, do contrário você não tem resultado, ok? A pessoa precisa, né, de um método mais elaborado de tratamento. E aqui eu te trouxe 2 segredos. Eu preciso te revelar esses 2 segredos para você conseguir tratar a síndrome BI frio. O primeiro segredo é: entenda a térmica da dor. Você precisa entender a térmica da dor antes de tratar qualquer síndrome BI, e a BI frio não será diferente. Então vamos entender o que é essa térmica da dor. Na medicina chinesa, todas as substâncias, pessoas, estações e situações possuem temperatura. E elas são classificadas termicamente assim, ó. Yang, né? Isso aqui é uma teoria para quem está chegando agora no meu trabalho ou não conhece de medicina chinesa, né? Para quem já conhece, é uma revisão das teorias de base. Eu gosto sempre de fazer essa introdução antes de entrar nas formulações. Adiante eu vou te mostrar a fórmula que eu uso para tratar a síndrome BI frio. Mas eu gosto de fazer uma introdução para nivelar todo mundo, para você que ainda não conhece desses conceitos, tá? Então, Yang é tudo que se move, se expande, é quente, né? Calorento, posição exterior, excitante, rápido. Yin é tudo que apresenta quietude, frio, posição interior, inibição, morosidade. Nós vamos usar o princípio térmico de Yin Yang para classificar tudo. Eu vou te dar um exemplo aqui classificando os indivíduos. Nós teremos indivíduos mais Yang, que são chamados de indivíduos calorentos, e teremos indivíduos mais Yin, que são chamados de indivíduos friorentos. E isso é fundamental de se conhecer para se tratar doenças. Fundamental de se conhecer para se tratar dor, né? Nas estações, né, dentro da natureza, nós temos também a manifestação do princípio térmico de Yin Yang. Um outono, que é o início do Yin, né, ou início do frio, e o inverno, que é o limite do Yin, ou limite do frio. E nós temos também a primavera, início do Yang, ou início de calor dentro da natureza, e temos o verão, que é o limite do Yang, ou limite do calor dentro da natureza. Temos também uma classificação para os alimentos mais Yang, que são alimentos que amornam ou esquentam, né? Mornos ou quentes, como a pimenta, o gengibre, a canela, ou temos alimentos mais Yin. Temos também alimentos mais Yin, que refrescam, que esfriam, como a melancia, pera, alface. Temos toda uma tabela de alimentos e de ervas. Ervas amornantes ou quentes, como a catuaba, ginseng, tribulus terrestre. Ou ervas mais Yin, como a raiz de bardana, aspargo,
carqueja, que são ervas que refrescam, né, ou esfriam. Isso é o princípio térmico. E até aqui você já deve ter notado que na medicina chinesa nada é estático e que tudo possui temperatura. E que ela pode variar de estação por estação, de substância para substância e de indivíduo para indivíduo. É importantíssimo saber disso, porque é isso que te dá habilidade para tratar doenças, posicionando o indivíduo dentro da estação que ele se encontra, né, ajudando a entender a doença dele baseado nesses critérios térmicos. Então, resumindo para você o segredo 1, que eu estou te revelando agora, antes de qualquer tratamento, se situe na estação do ano em que você está e na térmica, na temperatura do paciente e também na temperatura dos remédios que você irá usar. Este é o segredo para ter sucesso no tratamento de qualquer síndrome bi e principalmente na bifrio e na bicalor, ok? E aqui eu quero te mostrar a estratégia da síndrome bifrio. Só que eu quero fazer um comparativo, né, entre as estratégias da medicina convencional e as estratégias da medicina chinesa. Este remédio que você está vendo na tela aí, na sua tela, ele sem dúvida nenhuma é um dos analgésicos aí, anti-inflamatórios mais utilizados no dia a dia, né, o diclofenaco. Só que, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu gosto de estudar muitos remédios da medicina convencional exatamente para encaixá-los, né, no princípio térmico de Yin Yang. No futuro eu quero até criar um curso sobre isso para ajudar o profissional de saúde a fazer essa ponte entre esses dois mundos. Mas por hora, se liga aqui nesse estudo que eu fiz. O diclofenaco sódico, né, tem o nome aí, Fantasia de Cataflã, e tem outras marcas também. Eu concluí que a natureza térmica dele ele é um remédio amornante. Como que eu concluí isso? Entre outras observações, né, além, é claro, eu não concluí isso atendendo 1 ano no consultório, não concluí isso atendendo 2 anos, eu concluí isso atendendo 15 anos em consultório. Eu comecei a concluir essas pesquisas, né, em 2015, foi quando eu comecei a admitir mesmo que esses remédios realmente eles possuíam uma temperatura, uma natureza térmica. Não é porque eles são químicos que eles não possuem temperatura. Tudo na natureza possui temperatura e a minha missão, uma das minhas missões nessa vida é tentar tornar as pessoas despertas, conscientes de que tudo tem temperatura e de que o princípio térmico de Yin Yang ele precisa nortear, não é o que você come e o que você bebe, não. Precisa nortear a sua vida. E você, se baseando no princípio térmico de Yin Yang, você consegue viver muito bem, né? Consegue atravessar as estações com muito equilíbrio e cada vez com mais saúde, cada vez mais preservado. O diclofenaco, a natureza térmica dele é amornante por quê? Quando eu pego a bula dele e leio os efeitos colaterais, olha só, você encontra que ele pode causar insônia, que é uma doença de calor, pesadelo, que é uma doença de calor, irritabilidade também, visão borrada, palpitações, hipertensão, epigastralgia, gastrite, urticária. Todas doenças chamadas doenças quentes na medicina chinesa. Ok. O grande problema do diclofenaco é exatamente isso aqui, ó. A medicina indica ele tanto para pacientes Yin quanto para pacientes Yang. Pergunto para vocês, pode anotar aí nos comentários que no final da aula eu corrijo um por um para ver se acertou ou não. Pergunta para vocês, na opinião de vocês, o diclofenaco,
ele sendo, né, é claro, uma substância de natureza amornante. Responde aí para mim. O diclofenac ele vai funcionar melhor em pacientes yin, friorentos, ou em pacientes yang, calorentos. Repetindo a pergunta, ele é um remédio que esquenta, tá? Ele entra no organismo, tenta analgesiar, desinflamar, mas ele esquenta, porque ele gera essa série de efeitos colaterais que eu coloquei aqui na justificativa para você. Ó. Então me responde aí, ele é mais benéfico para o paciente yin ou para o paciente yang? Vou te dar aí 20 segundos para você me responder. Vai colocando aí. Enquanto isso, eu tomo água. Pronto, vamos lá. A resposta é, o diclofenaco ele fará bem para o indivíduo yin, friorento, e provavelmente fará mal para o indivíduo yang, o indivíduo calorento. E aí a medicina vai chamar isso aí de efeito colateral. Quem é meu aluno do curso de fitoterapia, do curso de formação em fitoterapia, lembra que eu falo isso muito. Nas aulas gravadas, vira e mexe, tem o Fernando falando. Que a maioria dos princípios colaterais, anote isso aí, tá? Mesmo que você não entenda a fundo o que eu vou falar agora, anote e observa, tá? A maioria dos efeitos colaterais são térmicos, não são bioquímicos. E infelizmente a ciência ocidental mergulha no estudo bioquímico, que é um estudo em parte caduco, porque por mais que se pesquisa, tem que pesquisar, isso não para nunca, e nunca se fabrica remédios pobres de efeito colateral, porque estão procurando na bioquímica, ao invés de procurar na térmica. Eu venho falando isso muito porque eu tenho absoluta convicção que no futuro se falará muito de térmica, se falará muito do quente e frio. E, é claro, se confirmará cada vez mais a medicina chinesa, os benefícios da medicina chinesa. Né? Então, o diclofenaco, aonde que reside o erro da medicina convencional? Em tratar dores. Esse é um deles, né? Existem outros absurdos. Eu peguei um exemplo e não gosto nem de usar muito esses exemplos, mas como eu estou fazendo um comparativo entre uma terapêutica oriental e o mundo ocidental, a gente precisa de exemplos, né? O diclofenaco, por isso que muitas pessoas tomam ele e tem gastrite, às vezes a dor piora, às vezes a dor melhora, mas depois volta pior, e o indivíduo fica ali, né, pelejando, como se diz no interior de Minas, né, peleja daqui, peleja dali, e ele vai pelejando com a dor aí, e não tem um resultado sólido, não conquista saúde, não se recupera, não ganha qualidade de vida. Então, o tratamento da lombalgia através da síndrome SBI na medicina chinesa, a primeira coisa, lembra que eu falei que o primeiro segredo é defina a térmica, exatamente para isso aqui. Ó. O tratamento da lombalgia através da síndrome SBI num indivíduo infriorento, a fórmula é essa aqui. Ó. Anota aí. Garra do diabo, Arpagophytum procumbens, a parte utilizada é a raiz, 200 mg, semente de sucupira, né, Pterodon emarginatus, semente, 200 mg, salgueiro, Salix alba, râmulos, né, em latim, é o ramo, os ramos, né, os ramos do salgueiro, 100 mg. Uma curiosidade, né, para quem não sabe, o salgueiro dele se extrai o ácido salicílico, que em contato com os ácidos estomacais se converte em ácido acetil salicílico, né, a aspirina.
O interessante é que o salgueiro, os ramos, ele dificilmente ataca o estômago. E a aspirina sintetizada ataca o estômago porque não possui harmonia, né? O fitocomplexo não está lá, se extraíram apenas a substância que trata a dor. Você vai passar para o paciente, para ele aviar, 120 cápsulas, tomar 2 após o café da manhã e 2 após o almoço, e esta é uma estratégia para tratar a dor, a lombalgia de frio, né? Uma síndrome bifria, o diagnóstico é síndrome bifrio, num paciente principalmente dentro do inverno. Ou seja, uma dose mais carregada. As 2 primeiras ervas, a garra do diabo e a semente de sucupira, são amornantes, vão aumentar a circulação geral, produzindo um efeito analgésico também, e o salgueiro refresca exatamente para que a resultante térmica da fórmula fique mais amornante. Esta é uma fórmula, então, que amorna. Ela se parece termicamente com o diclofenaco. É uma fórmula para esquentar, só que ela não tem esses efeitos colaterais aqui, ó, que eu coloquei na justificativa. É uma fórmula suave, traz o efeito analgésico rápido. Eu já perdi as contas de quantos pacientes chegaram no meu trabalho, olha, eu não aguento mais tomar anti-inflamatório. Eu já tomei até dexacitoneurin, já precisei fazer uma infiltração. E você entra com uma fórmula simples dessa e vira o jogo a favor do paciente. E eu já ouvi pacientes virar e falar assim, mas a garra do diabo eu já tomei separado. Eu já tomei a semente de sucupira também. Mas onde reside o segredo? O segredo está na dosagem e no ajuste térmico. Principalmente no ajuste térmico. Então, se você sabe fazer o ajuste térmico, através de um diagnóstico por síndrome B, a chance de resultado é muito grande. E aqui, ó, a mesma fórmula, porém adaptada para tratar um indivíduo yang, calorento, e você vai perceber que as ervas são as mesmas, mas eu mudei a dosagem para o salgueiro para 300 miligramas, aqui para o indivíduo friorento é apenas 100 miligramas, e mudando para 300, eu mudo a térmica da fórmula. Por isso que eu coloquei aqui em azul. Azul é uma cor fria. Eu gosto muito de trabalhar com as cores para ir consolidando o conceito de quente e frio na cabeça do meu aluno. O azul é uma cor fria e esta fórmula é ideal para indivíduos friorentos, porque esta fórmula aquece. Ela trata a dor aquecendo. Esta aqui trata a dor refrescando, porque o salgueiro é uma erva fria. As doses são as mesmas, né? 2 cápsulas após o café da manhã e 2 após o almoço. A fórmula é a mesma e você vai mudar apenas a dosagem do salgueiro. Isso é fabuloso, pessoal, porque é simples e extremamente eficiente, ok? Beleza. Bom, com esta fórmula, com essas 2 fórmulas, você trata tranquilamente as dores mais corriqueiras, mais comuns dentro do inverno, tá? E o segredo 2, ele já é um nível mais avançado. Por quê? Ele te recomenda que você defina se é dor ou se é fraqueza. A medicina ocidental não tem nem noção sobre isso. Ela, infelizmente, ainda nem apalpa esse conceito. Talvez vai apalpar daqui para frente, né? Com essas novas medicinas integrativas, que estão aí tateando as estratégias da medicina chinesa, mas com pouca humildade ainda, né? Quando eles começarem a não tatear e sim se entregar, se render e admitir que a medicina chinesa tem mais bagagem clínica, e a bagagem clínica ela faz muita diferença em qualquer tratamento,
eles vão dar um passo, vão começar a caminhar mais rápido em relação a muitas doenças que hoje os resultados eles são patéticos, né? Infelizmente as pessoas ficam aí, ó, diclofenaco atrás de diclofenaco, hospital atrás de hospital, especialista atrás de especialista e por fim elas caem na medicina chinesa. O que eu tento fazer com o meu trabalho, com os meus cursos, com as minhas palestras, é tentar ajudar as pessoas a chegar mais cedo, porque a maioria já chega operada, desnutrida, fraca, esgotada, cansada e sem paciência. E por outro lado também cai às vezes em profissionais da medicina chinesa ou das medicinas integrativas que não têm bagagem e que não têm conhecimento profundo e aí não conseguem resolver o problema. Não tem um método de trabalho, né? E aí esse paciente acaba voltando para a medicina alopática, toma mais anti-inflamatórios, até que ela dê a sorte, que eu chamo de merecimento, de chegar num profissional de ponta que conheça a fundo, principalmente síndromes B. Né? Então, o segredo 2, defina se é dor ou se é fraqueza, ok? E aí, a partir daí, definindo se é dor ou se é fraqueza, o prognóstico muda também. Né? Se for fraqueza, se você escolher por fortalecer, acontece do paciente ter um resultado nas dores mais lento, mas ele ganha a vantagem de recuperar a saúde dele. Mas nada te impede também de tratar a dor, trazer alívio para ele, a partir daí ele ganha confiança de continuar com você, e a partir daí você explica para ele que ele precisa se fortalecer também. A experiência me mostra o seguinte, muitos pacientes você trata a dor, e às vezes trata a dor tão rápido, ele se impressiona tanto, que ele vai embora. Mas por isso que você tem que falar, explicar para ele que existe uma fraqueza correndo por dentro e que ele precisa tratá-la, do contrário a dor vai voltar. Desculpem. A medicina chinesa vai chamar essa fraqueza, anotem aí, de deficiência de Yang dos rins, ok? Uma fraqueza requer vitalização. E para vitalizar, eu quero deixar com você esta fórmula aqui. Ela é ideal para o indivíduo infriorento, tá? O indivíduo calorento você não vai usar essa fórmula, senão você ferve esse indivíduo. E esta fórmula contém catuaba, eritroxon catuaba, córtex, 200 mg, tribulus terrestres, radix, 200 mg, ginseng coreano, panax ginseng, radix, 100 mg, 90 cápsulas. Este paciente vai tomar 2 cápsulas após o café da manhã e uma após o almoço. E você pode estar se perguntando, mas como saber se é fraqueza ou se é dor? Ou melhor, né? Acontece, explicando melhor, acontece do paciente desenvolver dores, principalmente lombalgias, por fraqueza. Esse indivíduo está cansado, esgotado, geralmente o corpo mais friorento, ele está perdendo vitalidade, e aí ele chega no inverno, e se ele der azar desse inverno fazer muito frio, provavelmente ele vai ter uma lombalgia ou uma ciatalgia, ou as dores em geral, elas vão piorar. E aí você vai perguntar para o paciente como que ele chegou diante do inverno. Está cansado? Está fatigado? Sem atividade física? Depressivo? Triste? O corpo mais friorento, então provavelmente é uma dor por fraqueza, ok? E a fórmula então, catuaba, tribulus terrestres e ginseng. Claro que existem outras estratégias? Existem, mas como eu disse para vocês, vamos fazer um webinário mais curto para não desgastar demais, para não tomar muito tempo, e eu quero deixar com vocês uma estratégia térmica
para as síndromes bi no inverno e revelando para você esses dois segredos. Defina a térmica, é o segredo 1, e o segredo 2, descubra se é dor ou se é fraqueza. Se for fraqueza, a fórmula é esta. Se for dor, eu já te passei as fórmulas nos slides anteriores, ok? E aí, bacana? Interessante? Percebeu as estratégias? Percebeu que a gente precisa ter um método para conseguir tratar as síndromes bi? O que você achou do meu método de trabalho? Pode deixar aí nos comentários, tá? Quero saber o que você achou desse tipo de estratégia. A medicina chinesa é uma medicina de métodos, né, de protocolos. Muita gente pensa que não, mas tudo nela tem um método, tudo nela possui um protocolo. E se você estuda bem, aprofunda nos métodos, tem um método seguro para seguir, não dá erro, o resultado é garantido mesmo. Agora imagina você de posse de um método assim para cada síndrome bi. Não seria maravilhoso? Uma estratégia para síndrome bi frio, síndrome bi calor, síndrome bi umidade, síndrome bi vento, síndrome bi óssea e síndromes mistas, complexas, extremamente difíceis de tratar pela alopatia, e a medicina chinesa trata porque ela possui estratégia e ela possui método. Estou encerrando, termino a transmissão aqui. Te agradeço mais uma vez pela presença. Um abração aí, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Estou muito feliz mesmo. Foi muito legal, adorei e aguardo vocês nas próximas, tá? Um abração aí. Tchau, tchau.